na parte de segunda-feira, a imutabilidade da lei de Deus. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso Satanás odeia a lei de Deus, porque ele odeia Deus. Não gostar da lei de Deus é não gostar de Deus, porque a lei reflete o caráter santo, puro de Deus. A lei nunca foi mudada. A lei não pode ser mudada, porque é uma transcrição do caráter de Deus. Malaquias 3,6, Deus diz: eu, Senhor, não mudo. Assim como Deus não muda, a sua lei, que reflete o seu caráter, também não muda. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 17. Mateus capítulo 5 e o verso 17, vamos ler também o verso 18. Leia comigo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Queridos, Jesus Cristo disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim anular a lei. Eu vim obedecer a lei. Eu vim cumprir a lei. Jesus Cristo é um símbolo de obediência. Ele guardou os mandamentos de Deus. Ele guardou os 10 mandamentos. João capítulo 15, verso 10. João capítulo 15 e o verso 10. Leia comigo. Aqui diz: se guardardes os meus mandamentos. Jesus está falando: permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Queridos, Jesus obedeceu os mandamentos do Pai. E você e eu precisamos obedecer os mandamentos também. A salvação é unicamente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Mas os salvos têm prazer na obediência, obediência a Deus. A lei de Deus não foi abolida. Ela é eterna, porque Deus é eterno. Ela não muda, porque Deus é imutável. Abra sua Bíblia em Salmos 111. Salmo 111, vamos ver os versos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Também você pode ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, vamos ler então os versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De todo homem nascido de novo, de todo homem, de toda mulher, gerados pelo Espírito Santo, que são filhos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus, esse é o nosso dever. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Provérbios capítulo 28 e o verso 9. Provérbios 28 e o verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Desviar o ouvido de ouvir a lei é não gostar da lei, não obedecer os mandamentos de Deus. Em outras palavras, o que se nega a obedecer os mandamentos de Deus, até a sua oração será abominável. Quando você decide continuar no pecado, porque pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4. Quando você decide continuar na prática do pecado, a sua oração não vai passar do teto, a não ser que você decida confessar os pecados. E a confissão dos pecados precisa vir com o arrependimento, ou seja, tristeza pelo pecado cometido e a decisão de não continuar na prática daqueles pecados. Queridos, os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei de Deus. Não todos os reformadores defendiam a santidade da lei de Deus, porque a verdade foi lançada por terra e ela foi restaurada progressivamente, gradualmente. A verdade foi sendo restaurada. Por isso que a justificação pela fé foi restaurada através de Martinho Lutero, mas não a lei de Deus. Mas
Por João Wesley foi restaurada a santidade da lei de Deus, mas não a santidade do sábado, porque João Wesley, ainda mesmo entendendo os 10 mandamentos, não percebeu que o 4º mandamento requeria a guarda do sábado e não do domingo. João Wesley não alcançou a verdade do sábado. Portanto, a verdade lançada por terra, ela foi sendo restaurada progressivamente, gradualmente ao longo dos séculos. Martinho Lutero, justificação pela fé. João Wesley, santificação pela fé, dando ênfase à santidade da lei de Deus. Mas, no tempo de Guilherme Miller, veio a restauração da doutrina da segunda vinda gloriosa e majestosa de Jesus Cristo. Mas ainda não a verdade do sábado. Guilherme Miller morreu sem guardar o sábado. Mas, logo depois da morte de Guilherme Miller, Deus então revelou a verdade sobre o 4º mandamento, o dia esquecido, o santo sábado, o 7º dia da semana, através de Raquel Oak Preston. Veio a verdade para José Bates, e através de José Bates veio a verdade do sábado para Ellen Gold White e Tiago White. E assim, a Igreja Adventista do 7º dia, que estava nascendo, aceitou o 4º mandamento da lei de Deus. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante porque aceitamos a justificação pela fé de Martinho Lutero, a santificação pela fé de João Wesley, a segunda vinda de Jesus Cristo através de Guilherme Miller, e agora nós entendemos a santidade do 7º dia, o santo sábado. Queridos, por isso a verdade do santuário celestial brilhou e nós entendemos a verdade do santuário, do Santíssimo do Santuário, onde a lei de Deus está ali, a Arca do Concerto, onde estão os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é um dos 10 mandamentos. Queridos, vamos ler agora Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, vamos ver os versos 5 a 7. Veja aqui, na descrição feita por Moisés de Deus, quando Deus apareceu para Moisés e passou diante dele, Moisés viu a grandiosidade, a santidade do caráter de Deus. Ele descreveu Deus nestas palavras, Êxodo 34, versos 5 a 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Meu querido irmão, o caráter de Deus é santo, justo, puro, eterno. Assim também, a lei de Deus, que é uma transcrição exata do caráter de Deus, é santa, justa e boa. É isso que Paulo diz aos Romanos. Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 7, e vamos ver então o verso 11 e 12. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, e assim a lei é santa. O problema não é a lei não é culpada de nada, a lei reflete o caráter santo de Deus. Anular a lei é o mesmo que anular o caráter de Deus, anular Deus. Quando a lei dominical for implantada no mundo todo, entenda que a lei de Deus foi anulada, o caráter de Deus foi anulado e Deus foi banido da face da terra. Por isso Deus vai se desagradar e mostrar o seu desagrado durante o período da lei dominical, durante o período da nova ordem mundial, durante o período do domínio papal dos últimos dias. Deus vai mostrar o seu desagrado retendo as chuvas. A história vai se repetir, o que aconteceu no tempo de Jezabel e Elias, quando Deus reteve as chuvas por 3 anos e meio. Deus vai reter novamente as chuvas quando a lei de Deus, quando o caráter de Deus forem abolidos da face da terra. Mas Deus tem um remanescente fiel na terra, e o pão e a água serão certos. O pão e a água dos remanescentes de Deus será dado com segurança,
Com certeza, Deus não abandona o seu povo. A lei de Deus é santa, justa e boa. E Deus também é santo, justo e bom. Queridos, vamos ler também Salmos 19. Salmos 19, os versos 7 a 11. Leia comigo. Salmos 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Queridos, no Salmo 119, que é um salmo escrito exaltando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. O salmo todo, 119, está falando da lei de Deus. E no Salmo 119, verso 142, declara: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. E no verso 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E no verso 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Queridos, a lei de Deus, uma transcrição do caráter de Deus, é o fundamento do seu trono, é a base moral da humanidade. Satanás odeia a lei de Deus porque ele odeia Deus. Satanás odeia o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca celestial. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolve o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e a obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Como já dissemos numa lição anterior, a restauração da verdade lançada por terra foi uma restauração progressiva e gradual. Através de John Wycliffe e de William Tyndale veio a restauração da Bíblia, que colocou a Bíblia na linguagem do povo. Através de Martinho Lutero veio a justificação pela fé, João Wesley a santificação pela fé e Guilherme Miller a segunda vinda de Jesus Cristo, e os adventistas do sétimo dia restauraram a verdade do santuário celestial e a beleza e a bênção que existe no sétimo dia da semana, o quarto mandamento da lei de Deus, o dia que foi esquecido, mas que é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Aleluia!